Todos conseguem ver a tela direitinho, bonitinho? Sim. Sim? Então, beleza, gente. Pessoal, como eu disse para vocês, né, então esse nosso primeiro módulo vai estar relacionado exatamente ao desenvolvimento do coração, né, ao sistema circulatório, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí de todos os componentes. Então, vamos começar pelo principal componente aí, né, que vai estar relacionado exatamente ao coração. É importante destacar, pessoal, que quando a gente fala em processos embrionários, né, a gente já começou a ver um pouquinho lá no terceiro módulo do semestre passado, todo esse processo ele vai acontecer de forma simultânea, né, com os outros sistemas. Mas, de certa forma, a gente tem um destaque maior pelo coração justamente por conta da importância dele, né, em termos de oxigenação, né, então de estar levando todos os componentes aí que vão ser essenciais para que possa estar ajudando no desenvolvimento de outros sistemas. Então, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho relacionado aí como que esse processo de fato ele vai acontecer, né? Então, levando em consideração toda a dinâmica de formação de todas os átrios, né, os ventrículos e até mesmo os troncos pulmonares, né, que vai estar diretamente ligado à formação das veias, né, e das artérias de maior calibre e que vão permitir, né, que toda essa circulação de fato ela possa acontecer. A gente não vai conseguir ver tudo aqui, né? Então a gente vai estar observando que vai estar meio que compartimentalizado aí em várias aulas, para que de fato a gente consiga entender toda a dinâmica desse sistema circulatório, tá? Então, pessoal, primeira coisa importante, né, para a gente poder estar discutindo um pouquinho da formação desse coração primitivo. Então, um dos primeiros, né, como eu disse para vocês, um dos primeiros sistemas de fato a funcionar vai ser esse sistema cardiovascular. Então, toda a necessidade de captação de oxigênio, a questão também de nutrientes, né, a necessidade de você estar eliminando alguns restos metabólicos, como no caso aí também o dióxido de carbono. Então a gente vê um pouquinho de tudo aquilo que seria atividade celular, né, toda aquela parte de metabolismo celular, né, importante para que você tenha, né, de fato, produção de energia e até mesmo auxilie em todo aquele processo de multiplicação, né, de divisão celular, e aí você permita um crescimento rápido desse embrião. Então, se a gente está falando de oxigenação, de nutrientes, vamos imaginar que são componentes essenciais que permita que essa célula ela tenha atividade suficiente para que possa permitir aí o seu crescimento. Inicialmente, pessoal, a gente observa que toda essa dinâmica de oxigenação e nutrientes, ela vai estar ocorrendo por meio de uma difusão, né? Só que parte do princípio que vai chegar um ponto que essa dinâmica acaba sendo ineficiente, né? A gente vai perceber uma certa demora desses componentes chegar até alguns sistemas, até alguns componentes celulares, né? Alguns tecidos. Então, a necessidade desse sistema cardiovascular, né? A lógica, né? Vamos dizer assim, de você circular, fazer com que aconteça, né, a chegada de oxigênio e de nutrientes até os tecidos, acaba sendo importante para que esse processo ele se torne cada vez mais eficiente. Tá? O que a gente acaba observando, pessoal, é que inicialmente, lá por volta do 18º, 19ª semana, eu tenho a formação de uma área que a gente define como uma área cardiogênica, né? Então, área cardiogênica, então vai ser um grupamento de células, né, angiogênicas, importante porque além da questão da formação do coração, a gente vai ver também ela envolvida na formação de alguns vasos sanguíneos, tá? Então aí a gente observa que a origem vai ser um mesoderma intraembrionário, né? Mais especificamente falando aí um mesoderma lateral esplânico. Então aí que vai ser importante para que de fato aconteça toda essa dinâmica, né, relacionada ao processo de formação do coração. E é interessante, pessoal, que se a gente está falando de um surgimento aí dessa área cardiogênica por volta da 18º, 19º dia, né, de desenvolvimento embrionário, a gente observa que os primeiros movimentos cardíacos
mesmo que de forma não rítmica, ele vai estar acontecendo lá por volta da 21ª, 22º dia de gestação, né? E lá para o 24º, a gente já começa a perceber um processo já rítmico, né? Então, que a gente define aí como a 4ª semana. Porque ali nessa etapa, a gente já percebe que esse tubo endocárdio já vai estar, de fato, bem formado. Então, a gente já vê algumas situações relacionadas, por exemplo, a uma circulação, um fluxo sanguíneo, né? Vindo, por exemplo, da placenta, enfim, que a gente vai observar, né, a partir da aula de circulação dos vasos sanguíneos, como que, de fato, esse processo ele pode acontecer. Tá? Oi, Rafael, bom dia. Oi. Desculpa, estou atrapalhando sua aula. Bom dia. A gente vai compartilhar de novo. Beleza, voltamos. Todos conseguem ver direitinho? Sim? Tá aparecendo para todo mundo? Sim, professor. Ok, então vamos lá, vamos retomar então. Então, pessoal, como eu havia comentado com vocês, então imaginar toda a dinâmica do início da formação desse sistema cardiovascular, né? Dando início aí com aquilo que seria uma área cardiogênica, rica em células mesenquimais, né? Células angiogênicas, que vão estar a origem de um mesoderma intraembrionário, que vai estar fazendo com que aconteça todo o processo, toda a dinâmica de formação, tá? E aí, pessoal, para a gente poder observar de maneira geral o que seria de fato essa área cardiogênica, vamos imaginar que aqui eu tenho uma área, né, que a gente fala que seria nesse plano horizontal, próximo aí à área, né, daquilo que a gente identifica como o mesoderma intraembrionário, né? A gente tem aquilo que seria essa área com essas células angiogênicas, e é interessante que a partir dessa área eu tenho a formação de 2 cordões cardiogênicos de cada lado do embrião, né? Então, a área inicial, então a formação então de 2 cordões, né? Então, de cada lado. Então, eles vão se canalizar, né? Em direção exatamente à região mais caudal, né? E aí a gente tem aquilo que seria a origem de 2 tubos endocárdicos. Então, a gente está falando aí do 18º dia, tá, pessoal? Então, logo no iniciozinho, quando a gente observa já o início da formação desse coração primitivo, tá? E aí, dando continuidade a esse processo, a gente observa que com o passar do tempo, o que a gente percebe é que vai acontecer aquela dinâmica, né, de dobramento lateral do embrião. Então, esse plano horizontal que eu estou apresentando para vocês, então chega um momento em que você tem aquilo que seria um dobramento lateral. Então, inicialmente, aqueles 2 tubos endocárdicos, que vão estar relacionados aí aos 2 lados, né, desse embrião, vai chegar uma hora que eles vão simplesmente se fusionar na linha média, né? Então, aí a gente tem os 2 tubos formando um único tubo cardíaco, né? Então, ele vai estar começando a se fusionar exatamente pela extremidade cranial, e aí ele vai fusionando até chegar numa região caudal. E aí, pessoal, percebam que esse tubo endocárdico ele vai estar fusionando aí nessa região mediana, mas as suas extremidades, né, cranial e caudal, elas não vão se fusionar completamente. E isso é importante porque aqui a gente já começa a observar aquilo que seria a formação dos primeiros vasos sanguíneos, né? Que aí mais para frente a gente vai estar conversando um pouquinho melhor a respeito disso. Tá? Então aí esse tubo cardíaco é o que de fato vai estar dando origem ao que a gente define como o coração primitivo, né? Que inicialmente a gente observa como um coração tubular. E aí, pessoal, histologicamente falando, nessa etapa, né, de formação desse coração primitivo, desse coração tubular, a gente já começa a observar aquilo que seria a definição dos tecidos cardíacos,
Então, aquele tecido mais interno, que vai estar formando o que seria, né, que a gente fala que seria o endocárdio, que a gente fala que seria o revestimento endotelial interno do coração. Aí essa parte mais rosinha que a gente observa, né, que está dando para a gente ver aqui, até botei como uma definição aqui do miocárdio, a gente fala que seria um tecido conjuntivo gelatinoso, né, que a gente tem por definição como se fosse uma geleia cardíaca. E essa geleia cardíaca, ela acaba sendo importantíssima mais para frente, porque vai ser a partir dela que a gente tem toda a dinâmica de septação das cavidades do coração, tá? Para poder separar os átrios, separar os ventrículos e separar a área atrioventricular, né? Porque você vai ter um crescimento, né, para a parte interna em direção a esse lúmen do tubo cardíaco, para que de fato tenha a formação dessas septações e, consequentemente, a formação das válvulas, né? Então, mais para frente a gente vai voltar a falar disso. E aí, uma parede mais externa, que seria exatamente o pericárdio visceral, né? Ou epicárdio. Então, quando a gente for ver a parte da histologia, a gente vai conversar um pouquinho melhor a respeito dessas estruturas, né? Mas, de certa forma, vamos imaginar que seria exatamente uma superfície externa que acaba surgindo aí nesse tubo cardíaco. Então, aí eu tenho aquilo que seria, né, lá na 18ª semana, né, 19ª semana, aquilo que seria a formação desse coração primitivo, esse tubo cardíaco. Ok? E aí, pessoal, só para a gente observar aqui, tendo um corte transversal, né, mostrando como que vai estar relacionado exatamente esse processo. Percebam, então, nessa área aqui, né, relacionada exatamente a esse tubo cardíaco, todas as suas 3 camadas, né, primitivas, que vão ser importantes, que é o que a gente vai observar na histologia do coração mais para frente. Então, essa parte mais interna, que vai estar relacionada ao endocárdio, esse tecido gelatinoso, que vai dar origem ao miocárdio, e essa parte mais externa, que vai estar relacionada exatamente ao epicárdio, tá? Então, aí, essa área, né, que a gente vai estar observando, que seria a formação, então, desse coração primitivo. E aí, pessoal, vamos imaginar que depois que você tem essa fusão desses 2 cordões angiogênicos, né, formação, então, de um único tubo endocárdico, a gente observa exatamente o aparecimento de 4 cavidades primitivas, tá? Eu tenho a primeira cavidade, né? Vamos começar da região cranial para a região caudal. O tubo, o bulbo cardíaco, aí depois a gente vem os ventrículos primitivos, os átrios primitivos e o seio venoso, né? Apesar de estar destacado aqui o tronco arterioso, ele não é exatamente uma dessas cavidades primitivas, né? Então ele vai ser importante na formação das artérias, né? Que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Mas imaginar o que é importante a formação dessas cavidades primitivas: bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, átrio primitivo e o seio venoso, né? Então, para a gente observar anatomicamente falando dessas cavidades, a partir do bulbo cardíaco é por onde vai estar saindo esse tronco arterial, né? Então, ele vai penetrar aí por esse pericárdio. Então, aí ele vai estar, de fato, saindo, né, em direção cranial, para que aí possa ter a formação desse saco aórtico, né? Então, os arcos aórticos que acabam sendo formados. Então, quando a gente for observar a formação dos vasos sanguíneos, a gente vai estar observando qual que seria, né, a definição desses arcos aórticos. E aí, numa região caudal, a formação desse seio venoso, né, que seria essa última cavidade, e ela é importantíssimo, pessoal, porque é ela que vai estar recebendo as veias vitelíneas, as veias umbilicais,
né? E também as cardinais comuns, né? Mais tarde, que aí vão estar relacionadas a toda a dinâmica da circulação embrionária. A gente vai perceber que vai existir uma diferença entre circulação embrionária e a circulação pós-nato, né? Então, que aí a gente observa toda a dinâmica de oxigenação que vai estar acontecendo a partir da placenta, né? E que só depois, com o nascimento, que aí a gente vê uma dinâmica de sangue oxigenado, sangue venoso, enfim, vai ser um pouco diferente, né? Mas, de fato, inicialmente, essa parte, né, esse seio venoso acaba sendo importante justamente nesse sentido, ok? Então, ó, o que nós vimos até aqui, né? Então, desenvolvimento do coração, 19ª a 23ª semana, né? Pegando toda aquela dinâmica. Então, ó, formação inicialmente dos cordões angioblásticos, tendo toda aquela dinâmica de calanização, e aí com o dobramento, né, lateral que acontece a partir da 4ª semana, esses tubos endocárdicos, ele vai formar um único tubo, que seria esse tubo cardíaco, né? E a partir desse tubo cardíaco, nós temos, de fato, a definição daquelas 4 cavidades primitivas. O bulbo cardíaco, o ventrículo primitivo, o átrio primitivo e o seio venoso. E, histologicamente falando, nós observamos aí já o início da formação das 3 camadas do coração. O tubo endotelial, né, que vai ser o endocárdio. Aí a gente tem aquela geleia cardíaca, que posteriormente vai dar origem ao miocárdio, e aquela camada mais externa, que a gente define como o epicárdio. Então, por enquanto, a gente viu essa parte inicial, né, que seria a formação dessas cavidades cardíacas primitivas. E aí, pessoal, a partir dessa 4ª semana, nós já observamos um processo de crescimento desse tubo endocárdico, né? E, consequentemente, isso vai fazer com que aconteça um dobramento desse tubo. O que nós percebemos é que a área do bulbo e do ventrículo, eles acabam crescendo muito rápido. Então, a cavidade cardíaca, né, onde de fato está acontecendo esse crescimento, ele acaba sendo relativamente um espaço pequeno para que aconteça a expansão desse tubo cardíaco. Então, consequentemente, para que você tenha mais espaço e aconteça, vamos dizer assim, a acomodação dessas estruturas, nós vamos observar que vai acontecer uma espécie de um dobramento desse tubo endocárdico. Então, percebam, inicialmente um tubo reto, né, começando lá daquele tronco, né, o bulbo, o ventrículo, o átrio e o venoso. Aí percebam, ó, que eu tenho uma expansão do bulbo e do ventrículo e, consequentemente, ó, percebam que vai iniciando aquilo que seria uma espécie de um giro para a direita, né? E aí, ao final do processo, ele forma uma estrutura como se fosse exatamente um formato de U, né? Então, eu tenho o dobramento daquilo que seria o coração. Aí, o que nós percebemos é o seguinte: toda a parte do átrio e o seio venoso, eles vão se tornar dorsal, né, ao tronco, ao bulbo e ao ventrículo. Então, é como se, ao momento em que você tem esse giro para a direita, por conta do crescimento do ventrículo e do átrio, você meio que força, do ventrículo e do bulbo, desculpa, você meio que força o átrio e o seio venoso para poder estar se posicionando numa região dorsal. Então, ó, resumidamente, dentro desse giro para a direita que acaba acontecendo desse tubo, né, cardíaco, eu tenho 2 tipos de dobramento. Um ventro caudal e um dorso cefálico, né? Então, imaginar ele girando, ó, ventro caudal e daqui, ó, um dorso cefálico, né? Ou dorso cranial, né? Aí o que vai acontecer? O bulbo e o ventrículo vai para frente e para baixo, o átrio e o seio vai para trás e vai para cima, né? Então, essa vai ser a dinâmica do processo de giro de formação
exatamente das estruturas e cavidade cardíaca. Ok? Certinho? Então tá. Então, ó, mais um resuminho. Então, ó, o dobramento do coração com 28 dias, né? Então, a gente observa o crescimento dessa alça bulboventricular, né? Então, uma expansão naquela caixa cardíaca. Então, muito pequeno, cresce muito rápido, então isso faz com que aconteça esse dobramento. Então, ó, aquele dobramento dorsocefálico ventrocaudal, fazendo com que a parte anterior, né, fique aí o bulbo cardíaco e o ventrículo primitivo, e a face posterior com o átrio primitivo e o seio venoso. Percebam que até agora a gente não tem nenhuma dinâmica relacionada à septação dessas estruturas, né? Inicialmente apenas o posicionamento, para que de fato a gente tenha toda aquela complementação de septação dessa estrutura, dessas cavidades cardíacas. Ok? E aí, pessoal, imaginando então toda essa torção, né, a gente observa que, que toda essa dinâmica de giro para a direita, né, esse dorso ventral, né, que vai acontecer, e também desse dorso cranial que vai estar acontecendo, aí a gente vê a formação de dois planos, um plano frontal e um plano sagital, que foi aquilo que eu mostrei no fluxograma passado, né? O bulbo cardíaco se posicionando à direita e o ventrículo se posicionando à esquerda, porém, numa região mais baixa, né? Tanto que, ao final do processo de desenvolvimento do coração, eles vão estar dando origem aí ao ventrículo direito e ao ventrículo esquerdo, né? Então, aí a gente observa aquilo que seria a formação da alça bulboventricular. Já com relação ao plano sagital, aí a gente está falando da dinâmica do átrio e do seio venoso, né? Então, eles vão estar tendo aquela dinâmica do dorso cefálico, né? Dorso cranial. Então, conforme você tem a subida do átrio, consequentemente, ele leva com ele aquilo que seria o seio venoso, e aí a gente vai estar observando aquilo que seria a formação do átrio direito e do átrio esquerdo, né? Então, vai tendo a formação exatamente das estruturas relacionadas aí ao partezinho aqui que eu estava conversando com vocês, o que de fato vai acontecer ao final do processo de torção do tubo endocárdico, do tubo cardíaco, né, melhor dizendo. Então, aquilo que seria o posicionamento, né? Então, à esquerda para baixo vai ser o ventrículo e o bulbo, e para cima à direita a gente observa exatamente os átrios, né? E aí, pessoal, dentro dessa dinâmica, a gente observa aqui, na formação desse tubo endocárdico, e até desse tubo cardíaco, né? E até mesmo durante o processo de dobramento, a gente acaba observando já o início de um fluxo sanguíneo. Então, antes de você ter a formação completa desse tubo, a gente acaba observando um fluxo e refluxo. Então, o sangue vai e volta, né? Só que a partir do momento em que você tem a definição dessas cavidades primitivas e já o posicionamento delas, aí a gente já observa que lá, né, no final dessa quarta semana vai ser aquilo que seria um fluxo unidirecional. Então, ó, todo o sangue chegando pelo seio venoso, passando pelas cavidades primitivas e sendo distribuída pelo aquele tronco aórtico, né? Aí que a gente inicialmente tem por definição essa aorta dorsal, tá? Então, ó, um resuminho, ó, o sangue chega pelo seio venoso, passa pelo átrio primitivo, aí a gente já tem a formação desses coxins endocárdicos, né, que vai ser a separação aí do átrio com o ventrículo, né? Aí chega no ventrículo primitivo, passando pelo bulbo cardíaco e indo em direção a esse saco aórtico, né? Onde a gente tem a dinâmica da aorta dorsal, tá? Então, ó, pegando o embrião, a dinâmica de como que esse processo vai acontecer. Então, percebam, ó, que a gente está falando, por exemplo, daquilo que seria a veia umbilical, né? Aí a gente fala da veia vitelínea, né, que vai estar chegando, e das cardinais comuns, né, chegando aqui, ó, no seio venoso,
toda a dinâmica de estar passando por todas as cavidades, chegando no saco aórtico, para que a gente tenha a distribuição pela aorta dorsal, né? E distribuindo aí pelo corpo. Então, a gente fala que, inicialmente, a circulação do embrião ele vai ser formado tanto por uma circulação intraembrionária, como por uma circulação extraembrionária, né? Então, a gente está falando, por exemplo, aí do cordão, da placenta, enfim. A gente observa toda essa dinâmica. Né? Então, aí a gente vê, né, como que, de fato, acontece inicialmente esse processo. Aí, pessoal, a gente está falando do coração primitivo, tá? Percebam que aqui a gente ainda não tem a septação completa, então não tem a formação daquelas cavidades que a gente costuma observar. Porque vai partir de um certo ponto que essas cavidades, né, elas acabam tendo uma característica particular, cada uma delas, e aí a gente já passa a ter um outro tipo de circulação. Né, que aí daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho a respeito, tá? Opa. Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho a respeito do desenvolvimento de cada uma das estruturas, né? Então, a gente vai estar vendo o desenvolvimento do seio, né? Aí depois do átrio, do ventrículo e do bulbo, né? Então, começando aí pelo seio venoso. Então, vamos lembrar que ela vai ser, vamos dizer assim, né, por conta de todo esse dobramento, ela vai ser carregada para uma região à direita superior, né, podemos dizer assim, e esse seio venoso vai ser por onde que vai estar chegando, né, vamos dizer assim, toda aquela dinâmica do sangue, dessa circulação extraembrionária. Né? Então, inicialmente, o que nós observamos é que ela tinha uma comunicação ampla, podemos dizer assim, com o átrio primitivo. Só, pessoal, aqui a gente não está vendo, mas nessa parte interna, no endocárdio, lá no átrio primitivo, a gente já está observando aquilo que seria um processo de septação. Então, consequentemente, o seio venoso ele acaba se dividindo em dois cornos, né? O corno direito e o corno esquerdo. Percebam, pessoal, que essa visão que nós temos aqui, a gente está vendo o coração de costas, né? Vamos dizer assim. Tanto que o lado direito ele está aqui e o lado esquerdo está do lado de cá, né? Podemos dizer assim, né? Então, como a gente vê. Só que, na verdade, quando a gente vê o coração de frente, aí vamos pegar isso aqui como se a gente estivesse fazendo um giro de 180 graus. O lado direito ele passa para cá, né? Mas enfim. Então, ó, eu tenho o início da septação, consequentemente eu tenho a divisão do seio venoso em corno direito e corno esquerdo, tá? E aí é interessante que cada um desses cornos ele vai estar relacionado a um conjunto de uma veia vitelínea, uma veia umbilical e a veia cardinal, né, posterior, que vai estar relacionado. E aí, pessoal, com o passar do tempo, o que nós observamos é que todo esse corno esquerdo do seio venoso, ele vai sofrer um processo de atrofia, muito por conta da falta de circulação que vai acontecer nesse processo. Então, o que sobrar, né, podemos dizer assim, desse corno esquerdo, ele vai estar formando aquilo que a gente vai estar definindo como seio coronário. Em contrapartida, esse corno direito ele vai ser incorporado ao átrio direito. Então, ó, percebam que aqui eu estou tendo toda a dinâmica de septação. Então, podemos dizer que esse lado vai estar formando o átrio direito e aqui o átrio esquerdo. Então, consequentemente, toda essa parte, né, desse corno direito, ele vai ser incorporado ao átrio direito. Então, pessoal, que aqui essas veias, né, que a gente está observando aqui, posteriormente, elas vão estar dando origem à veia cava superior e veia cava inferior, tá? Aí depois quando a gente for falar de vasos sanguíneos, a gente volta a ver essa parte aqui, tá? Então, ó, seio venoso. Então, antes dele fazer uma comunicação grande com o átrio,
Com a septação, ele divide em corno esquerdo e corno direito. O corno esquerdo, durante o desenvolvimento, ele vai sumir pela falta de circulação, né, que vai acontecer, né, enquanto que o direito, ele é incorporado ao átrio direito. Ok? Certinho? Beleza. Aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do processo de septação, tá? Então, durante todo o processo de desenvolvimento, né, do coração, a gente observa, lembra que eu tenho esse tecido que vai estar aqui no meio, que é aquela gelatina cardíaca, né, onde eu tenho desenvolvimento exatamente do miocárdio. Então, a gente observa que toda a dinâmica de septação, ela vai estar relacionada exatamente a esse tecido, né, que vai estar aqui no meio da estrutura do tubo endocárdico. Que aí a gente observa que vai ser a partir dele que vai estar formando aquilo que seria os coxins endocárdicos. Então, se a gente está falando inicialmente do canal atrioventricular, então que vai estar fazendo a divisão do átrio primitivo com o ventrículo primitivo. Então, eu vou ter um crescimento do coxim ventral e dorsal, né? Então, aqui a gente está tendo uma visão lateral e aqui tendo uma visão frontal. Então, aqui a gente tem exatamente a formação desse coxim e que acaba fazendo essa septação, né? Essa divisão entre a cavidade do átrio com a cavidade que a gente fala, né? Que seria a cavidade ventricular, né? Então, esses coxins, de certa forma, né? Por conta dessa proximidade, eles acabam formando uma espécie de um canal atrioventricular direito e um canal atrioventricular esquerdo, que posteriormente vai estar dando origem, né, à válvula mitral e a tricúspide, desculpa, e a válvula mitral, tá? E aí, pessoal, importante, percebam o seguinte, ó, septo premium e septo interventricular. Ao mesmo tempo que eu estou tendo a septação do átrio ventricular, a separação do átrio com o ventrículo, eu também estou tendo a separação dos dois átrios e dos dois ventrículos. Como eu disse para vocês lá no início, é um processo dinâmico. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, para ficar didaticamente melhor, para eu poder explicar, eu separei para a gente poder ver como que esse processo ele vai acontecer. Mas, de fato, a gente observa essa situação, tá? Então, crescimento do coxim atrioventricular para poder estar formando essa separação, ao mesmo tempo, o septo primo e o septo interventricular que acaba sendo formado, tá? Aí a gente já observa o início da formação dessas cavidades, né? Aí, pessoal, percebam, ó, que aqui, nesse forame, né, que a gente está vendo, que seria essa válvula que vai estar relacionado ao seio, né, ao seio venoso do corno direito, né? Lembra que o corno direito ele foi incorporado aqui ao átrio direito. Então, aquele seio venoso que vai estar dando a veia cava superior e inferior, tá? Aqui no esquerdo, percebam que a gente não está vendo nada, mas é porque daqui a pouquinho, lá, quando a gente for ver a formação dos vasos sanguíneos, a gente vai ter incorporação aqui das veias pulmonares, né? Então, a princípio, a gente observa, né, de fato, toda essa dinâmica de formação. Ok? E aí, a gente vem para a dinâmica da septação do átrio primitivo. Esse aqui é interessante, tá, pessoal? Interessante porque ele vai ser em 3 etapas, tá? Então, ó, a primeira etapa, a formação de um septo primário, né, que é o septo primo. Então, ele vem crescendo, né, que a gente fala que seria num movimento descendente, que vai, ó, do teto do átrio em direção àquele coxim endocárdico, né? Então, lembra que aqui é onde está sendo formado a divisão entre o átrio e o ventrículo. Então, eu tenho aquilo que seria o septo primo, né, o septo primário, que vai crescendo em direção descendente. E é interessante que entre eles acaba formando uma espécie de um forame primo,
né? Ou seja, eu tenho um forame primário, que seria uma comunicação temporária entre os dois átrios em formação, tá? Então, percebam que eu ainda tenho a intercomunicação entre esses átomos, tá? E aí, pessoal, na segunda etapa, nós observamos exatamente que quando esse septo primo ele atinge, de fato, esse coxim endocárdico, né, que aí a gente observa, de fato, uma separação. Essa separação, vamos imaginar que ela não vai ser completa, tá? Então, o que nós observamos é que vai existir perfurações nesse septo primo, né? Então, as perfurações desse septo primo acaba dando origem a um forame secundário. Então, vamos lá, recapitulando. Formei aquilo que seria, né, de fato, um septo primário em direção a toda aquela dinâmica, né, do coxim endocárdico. Então, ali eu tenho uma primeira comunicação, forame primário. Então, quando esse septo primário ele atinge o coxim endocárdico, o que nós vamos observar é que vai existir perfurações nesse septo primário, que vai dar origem a um forame secundário. Então, percebam, pessoal, que durante toda a dinâmica da formação do coração, eu ainda tenho a intercomunicação entre os átomos, tá? E aí eu venho uma terceira etapa, que seria a formação de um septo secundário, né? Um septo secundo, que aí que nós vamos observar seria exatamente o crescimento de uma membrana muscular. Essa membrana muscular, ela também vai ter uma espécie de um crescimento descendente, né? Então, ele vai crescendo e, gradativamente, ele vai cobrindo o septo primário. Então, todas aquelas perfurações, elas acabam sendo cobertas, né, com o passar do tempo, né? E aí, ela vai, de fato, meio que fechar. Só que, vamos imaginar que durante o desenvolvimento embrionário, esse fechamento ele acaba não sendo completo, tá? Então, ele vai ficar ainda com uma intercomunicação entre eles, tá? Que a gente observa que seria o forame oval. E é interessante, pessoal, esse forame oval ele vai ser importantíssimo durante o desenvolvimento. Por quê? Aí a gente já vem para uma segunda dinâmica de circulação embrionária. Todo o sangue oxigenado, né? Aí vamos imaginar que o pulmão ainda está em desenvolvimento, né? Então, toda aquela dinâmica de hematose, ela de fato não vai estar acontecendo de maneira eficiente. Só para a gente ter uma ideia, o pulmão ele vai ser o último órgão a se formar completamente. Até os 8 anos de idade, a gente ainda tem o desenvolvimento do pulmão, tá? Mas então, voltando aqui, quando a gente fala a respeito do sangue oxigenado, ele está vindo e vai cair exatamente aqui no átrio direito. E como eu ainda tenho esse forame oval que vai ser formado, esse sangue oxigenado ele pode passar para o átrio esquerdo e, consequentemente, aí ter toda a dinâmica, né? Que vai para o ventrículo esquerdo, aí do ventrículo esquerdo, pela artéria, vai circular pelo corpo todo, tá? Então, durante o desenvolvimento embrionário, esse forame oval, ele ainda fica aberto. Aí, quando a gente vê o crescimento, o nascimento, né, o pós-nato, eu tenho aquilo que seria um fechamento fisiológico por conta da pressão sanguínea. Você não vai ter mais a passagem de sangue, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente tem aquilo que seria um fechamento anatômico, onde a membrana do septo secundário com o septo primário, eles vão se fundir, aí fecha completamente. Tá bom? Então, ó, é aquilo que eu falei com vocês, né? Então, a gente observa, ó, aqui eu tenho o septo primário, aí o septo secundo, né, que vai estar numa descendente, desculpa. Então, ó, não fecha completamente.
então eu ainda tenho aquilo que seria uma passagem, né, do átrio direito para o átrio esquerdo, que aí, ó, forma aquele forame oval, né? Então, só após o nascimento que esse forame oval ele vai estar se fechando. E aí, pessoal, a gente tem aquelas anomalias, né, de formação do coração, quando de fato você não tem o fechamento desse forame, né? Então, meio que vai escapar, né, o sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Aí a gente tem essa dinâmica no final, tá? Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Mas quando a gente terminar aqui, eu vou lá e respondo vocês, tudo direitinho, tá bom? Podem ir colocando as dúvidas ali, depois eu entro lá para conseguir responder. Porque senão tem que fechar, abrir, aí fica um pouquinho complicado, tá bom? Então, eu estou vendo que tá piscando aqui para mim, mas daqui a pouquinho a gente vê junto, ok? Então, aí a gente tem toda a dinâmica relacionada à septação do átrio primitivo. E aí a gente vem para a questão da septação do ventrículo. A septação do ventrículo, ele vai ser interessante que ele vai estar acontecendo num movimento ascendente, tá? Então, o que nós observamos a formação de um septo interventricular partindo, né, que a gente fala que seria do assoalho do ventrículo em direção ao coxim endocárdico, né? Então, ó, imaginar que ele vai crescer, ó, do assoalho crescendo em direção. Aí, a mesma dinâmica, né? A gente ainda percebe uma intercomunicação entre os dois ventrículos, só que ele não vai ter a mesma dinâmica daquele forame oval, né? Então, de fato, vai chegar um momento que ele vai simplesmente fechar. Então, essa intercomunicação durante a vida embrionária só vai acontecer entre os dois átomos. Então, eu tenho uma fusão completa, né? Então, percebam aqui, ó, toda a dinâmica de desenvolvimento, ó, quando eu tenho a formação desse septo interventricular, percebam que toda a dinâmica ela vai estar acontecendo ao mesmo tempo, né, da formação das estruturas, que seria da septação, né, atrioventricular, da septação dos átrios e aqui a septação que nós observamos exatamente dos ventrículos. Então, ó, formação da tricúspide, né, que vai estar sendo formada do direito, átrio direito com o ventrículo direito, e da mitral do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente já vê toda a septação completa, né? Fechado entre os ventrículos, formação das válvulas entre o átrio e o ventrículo e ainda a abertura com aquilo que seria a presença desse forame oval, né, que vai permitir essa intercomunicação entre os dois átrios. Beleza? Então, pessoal, vimos aqui toda a dinâmica de septação do átrio, toda a dinâmica de septação do ventrículo, da separação das cavidades, né? Vimos também a questão do desenvolvimento do seio venoso, onde eu tenho o corno esquerdo atrofiado e o corno direito incorporado ao átrio direito. Então, faltou a gente falar da dinâmica da septação do bulbo cardíaco. Que aí, pessoal, esse processo acaba sendo importantíssimo para que a gente possa tá observando, né, de fato, aquilo que seria a separação das artérias, né? Então, da aorta, que vai sair do ventrículo esquerdo, e do tronco pulmonar, que vai estar saindo aí do ventrículo direito. Então, pessoal, lembra aqui, ó, que eu tenho, então, o ventrículo, aí naquela posição mais acima do ventrículo, eu tenho aquele bulbo, né, cardíaco. E desse bulbo cardíaco, o que nós vamos observar seria exatamente que na região do lúmen desse bulbo começa a ter proliferação de células mesenquimais, tá? Então, essa proliferação de células mesenquimais, consequentemente, acaba formando uma espécie de um septo dentro do bulbo, né? Então, importantíssimo, né? Para que, de fato, você tenha a separação desse tronco arterioso, né? Então, ao mesmo tempo que você tem o crescimento essa proliferação de células mesenquimais, percebam que aqui vai acontecer como se fosse uma espécie de
espiralização. Então, um giro do bulbo em 180 graus, né? Então, ao mesmo tempo que você tem o giro desse bulbo, aí você tem a formação dos dois septos, né? Aí eu tenho, para o ventrículo esquerdo, a formação da aorta e o ventrículo direito, toda aquela dinâmica do tronco pulmonar, tá? Essa parte de formação da aorta e do tronco pulmonar vai ficar mais claro quando a gente for ver o desenvolvimento dos vasos sanguíneos. Mas só para poder imaginar que assim como eu tenho septação do átrio do ventrículo, septação atrioventricular, eu tenho uma septação do bulbo cardíaco para que possa estar dando origem aos troncos aórticos, né? Então, formar a aorta e formar também a artéria pulmonar. Ok? Então, ó, chegamos no processo de septação. Então, a primeira que nós vimos, septação atrioventricular. Então, ó, a formação daqueles coxins endocárdico, daquela geleia cardíaca, né, que vai ser aquele tecido no meio ali, podemos dizer, onde vai dar origem ao miocárdio, e aí eu tenho a formação das válvulas atrioventriculares. Aí vimos a dinâmica da septação dos átrios. Inicialmente, formação do forame 1 e, consequentemente, o septo 1. O forame 2, por conta da formação do septo 2. E, no final do processo, a dinâmica do forame oval, né? Que aí a gente fala que ainda tem um bypass, né? Que seria aquela passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, né? E que, no final do processo, né? Depois do nascimento, a formação desse septo interatrial. E aí, pessoal, a gente tem a dinâmica ventricular, né? Que inicialmente você tem um crescimento ascendente de uma porção muscular, né? Em direção àquilo que seria, né? A crista endocárdica, né? E ao mesmo tempo dessa porção muscular, desenvolvimento de uma porção membranosa, que seria exatamente toda aquela dinâmica, né, da parede interna desse septo, para que no final a formação desse septo interventricular. E o último, a formação do bulbo cardíaco, né, a septação do bulbo cardíaco e do tronco. Então aí que a gente tem exatamente toda a dinâmica do crescimento de células mesenquimais, né, que são aquelas cristas truncais, né, que de fato vão ter toda a dinâmica da formação dessas cristas bulbares, aí o processo de espirilação de giro, para que de fato você tenha a separação, né, da artéria aorta com a artéria pulmonar, né? Então, septo aórtico pulmonar. Então, essa seria a dinâmica relacionada, né, de fato, ao processo, né, de separação do bulbo e do tronco. Ok? E aí, pessoal, com relação à formação dessas válvulas cardíacas, essas válvulas, todas elas vão ser formadas exatamente pelo aquele tecido subendocárdico, que seria aquela geleia cardíaca, né? Então, tanto os orifícios da aorta como os orifícios pulmonares, eles acabam surgindo a partir desse subendotélio. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, a dinâmica, uma fotinha da dinâmica da divisão daquele bulbo, né, do bulbo cardíaco. Então, ó, aquilo que seria a proliferação de células mesenquimais, aí a gente tem aquilo que seria a separação no final do processo das válvulas aórticas e das válvulas pulmonares, né, que aí a gente tem todo aquele processo. Então, a formação das válvulas cardíacas, elas acontecem a partir do processo de proliferação do tecido subendocárdico, que seria exatamente daquele tecido cardíaco gelatinoso, que é onde, de fato, também vai estar dando origem aí à formação do miocárdio, tá? E aí, ó, a mesma coisa que acontece no bulbo vai estar acontecendo nas válvulas atrioventriculares, né? Que seria na formação da mitral e da tricúspide, né? Que também vão estar, ó, aumentando, vão estar sendo formados a partir do desenvolvimento, né, do crescimento desse tecido subendocárdico, né? E aí tem aquilo que seria a formação dessas válvulas.
Ok? Certinho? E aí, pessoal, no final do processo, nós observamos exatamente essa dinâmica do coração, né? Então, todo o processo, então, o sangue, né, que antes, depois que você tem a separação, né, vai chegando exatamente, né, veia cava superior e veia cava inferior. Aí a gente tem toda a dinâmica relacionada ao ventrículo direito, né? E aí vai para a artéria pulmonar, aí depois vem para a veia pulmonar, caiu no ventrículo esquerdo e aí a distribuição pelo arco aórtico. Então, pessoal, percebam o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho artéria pulmonar e aqui eu tenho artéria aorta. Então, ambos vieram do bulbo cardíaco, né? Lembra que ele teve uma septação e acabou formando as duas estruturas. Aqui a veia cava superior e veia cava inferior veio daquele seio venoso, tá? Só a veia pulmonar que ela vai ser formada separado e depois incorporado ao átrio esquerdo. Certinho? Tranquilo? Beleza? Agora vamos ver como que está aqui